Olá pessoal! Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as sociedades africanas que existiam antes do século XV, que é quando acontece a chegada dos portugueses e depois de outros povos europeus que vão mudar a dinâmica de funcionamento desse continente. A primeira coisa que nós precisamos levar em mente, ter em conta, quando nós falamos da África, é entender que é um local extremamente diverso em culturas, etnias, organizações religiosas e econômicas. Por conta desse olhar do colonizador, a gente tende a entender como a África é um conjunto único de organizações, de traços culturais, e o que não é verdade. Quando os portugueses, por exemplo, chegam e vão fazer a exploração do continente no século XV, você tem uma África com mais de 200 milhões de habitantes, falando mais de 1.250 línguas diferentes, isso as estimativas mais baixas, tá? E além de ter um traço interessante, porque você tem as culturas tradicionais africanas que vão sofrer influência do islamismo. Se vocês se lembrarem, os muçulmanos fizeram um processo de expansão no século VIII e dominaram todo o norte da África. Então você tem uma expansão do islamismo dentro do continente que se mistura com essas culturas tradicionais africanas. Dentro dos principais impérios que a gente destaca na Idade Média, você tem o Império de Gana, Mali e Songhai, sendo que a gente vai estudar hoje os dois primeiros. Além de duas grandes civilizações, dois grandes povos, que são os Yorubás e os Bantus, e que influenciaram sobremaneira na nossa cultura. Bom, esse mapa que vocês estão vendo na tela é só para a gente deixar claro uma divisão clássica dentro dos textos que a gente encontra para estudar em relação ao continente africano. Na parte de cima, a gente tem a África do Norte, ou a África Setentrional, que é a parte que compreende o deserto do Saara e todos esses povos que vivem nesse limite, que em geral também são muçulmanos. E logo abaixo do deserto, você tem o que a gente conhece como África Subsaariana, que seriam povos que vivem depois do fim do deserto, na região central e na região sul do continente. Nesse outro mapa que vocês estão vendo a seguir, aqui é importante a gente destacar alguns povos e regiões. Essa em cinza que vocês estão vendo corresponde ao deserto do Saara, que é considerado o maior deserto do mundo. Essa é a primeira região que aparece destacada, que é o Reino de Gana, que é um dos mais duradouros no período medieval nesse continente. O Reino do Mali, que vai absorver o Reino de Gana e que vai ter o dobro de tamanho. Os povos iorubás, ok? Que vão ser um dos que vão influenciar muito a nossa cultura quando vêm escravizados para cá. Os povos bantus, que ocupam em média de 40% desse território, além de outros reinos não menos importantes e que a gente vai estudar em um outro momento, como o reino de Axum, Kush, Manicongo, Zimbábue, ok? Falando especificamente sobre Gana, Gana é nesse período conhecido como o Reino do Ouro. Então vocês imaginam a riqueza econômica desse lugar a ponto dele ser conhecido desta forma. Enfim, esse Império de Gana, ele está localizado onde hoje são dois países que a gente conhece como Mauritânia e Mali. Cuidado, o atual país Gana não tem relação com esse Império de Gana que a gente está estudando aqui nesse videozinho. Né? Em relação ao Império, ele vai durar do século IV ao século XIII, então ele tem uma longa duração, o que mostra sua importância. E Gana, a palavra Gana, ela tem dois significados. Ela significa, primeiro, que é um agrupamento de aldeias, de tribos, de povos, em torno da figura de um rei, e que se unem por laços de lealdade, ao pagar impostos, ao fornecer soldados para o exército. Além da palavra Gana significar rei nesse império, ok? E aqui tem uma característica interessante que difere, por exemplo, de outros povos que a gente conhece, porque um rei em Gana, ele é considerado poderoso
não pela quantidade de territórios dos quais ele tem, mas pela quantidade de pessoas que estão sob a influência desse rei. Então, essa é uma característica que é muito típica, aliás, dos povos africanos. Então, é a quantidade de pessoas que estão sob essa zona de influência desse rei. E ela se forma a partir da fusão de duas culturas, que é a Soninké, que é uma cultura tradicional africana, e os muçulmanos, né, que são os povos islâmicos que vêm da Arábia. Bom, em termos econômicos, eles são dependentes essencialmente do comércio feito pela rota transsaariana, ou seja, de ponta a ponta do deserto de Saara, vendendo principalmente marfim, sal e escravos. Também praticam artesanato, e aí você tem achados arqueológicos com riquíssimo artesanato e arte feito por esses povos, além da mineração do ouro, que é algo central para a riqueza econômica desse império. Aqui eu quero lembrar vocês que, para além da questão do ouro, que é lógica para nós de ser algo que produza muito riqueza, muito esplendor, mas o sal aqui também tem um papel muito importante, porque nesse período da história, o sal é considerado uma das principais formas, inclusive, de moeda, de negociação, por ele ter um valor muito alto e que ele é extraído na região do deserto, ok? Bom, aí no mapinha que vocês estão vendo é a rota transsaariana. Então, as áreas destacadas em amarelo claro mostram que vai da parte ocidental à parte oriental e vice-versa. Então, você tem milhares de quilômetros aí abarcados por essa rota e que movimentava, evidentemente, toda a economia desses povos que viviam nessa região. Enfim, essa imagem que está na tela é a capital do Império de Gana, que é Cumbi Salé. Essa imagem feita na Idade Média dá para vocês notarem a enorme estrutura que havia dentro dessa capital. E era uma cidade composta por mercadores muçulmanos, além de abrigar o próprio Palácio Real, com todo o rei, a sua família, súditos e etc. E aí, inclusive, você vê nessa próxima imagem as ruínas dessa cidade, que é a antiga capital. Então, isso ainda existe hoje, inclusive é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Por que então esse império acaba? Principalmente por conta de um processo de invasão de um povo chamado Almorávida, que é um povo muçulmano que vem do norte da África e que, dentro daquele conceito de jihad, da Guerra Santa Islâmica, eles vão dominar e destruir Gana e tentar fazer uma conversão da população ao islamismo. Porém, os almorávidas eles não vão conseguir manter o controle da região e muitas décadas depois essa região vai ser absorvida pelo Império do Mali. Aí na imagem que vocês estão vendo é uma iluminura do século XIII, mostrando, por exemplo, os almorávidas antes do ataque. Eles eram um povo guerreiro, faziam diversos processos de invasão e que tinha toda uma ritualística, inclusive tocando trombetas, tambores e etc. Falando agora um pouquinho sobre o Império do Mali, o Império do Mali ele se localiza na região de Gana, só que estendida, agora incluindo também o Senegal, o Gâmbia, o Guiné, ok? E esse império ele vai se formar a partir de uma etnia chamada Mandinga, que vai se converter ao islamismo e vai ser unificado pelo rei Sundiata Keita, que inclusive tem uma mitologia fantástica em torno dele. Ele é conhecido como o Rei Leão do Mali por conta da sua trajetória heróica dentro da mitologia que conta a sua história de vida. Então, o que vai ser a função do Sundiata Keita? Ele vai juntar todas as cidades-estado, reino, aldeia, tribo, clã, sob o domínio dele. E aí o rei ele tem um outro título, que ele é chamado de Mansa. Então aqui não seria rei Sundiata Keita, mas Mansa Sundiata Keita. E ele tem uma característica interessante, que por mais que eles façam esse processo de domínio e de junção, eles têm uma grande tolerância cultural com outras práticas, com outros hábitos culturais dos povos em que ele domina.
E foi certamente o império mais rico do seu tempo, que foi entre o século XIII e XV, ok? Então era um império de enorme esplendor. Aí na imagem vocês podem ver uma outra característica cultural muito importante dos povos africanos, que é a figura do griot. Porque o griot, qual que era a função dele? Era preservar e transmitir as histórias, os conhecimentos, os fatos que aconteceram com o seu povo, né? Além de músicas. E eles têm esse papel de fazer essa transmissão. E por que eles são importantes? Porque muitas dessas culturas tradicionais africanas, elas não usam escrita. Elas são culturas orais. Então, o griot é quem tem a função de memorizar isso tudo e ir passando de geração a geração. São grandes contadores de histórias, grandes cancioneiros. Em termos econômicos, o Mali tem uma organização muito próxima ao de Gana. Então, o controle das rotas comerciais através do deserto do Saara, vendendo sal, ouro, cobre, escravos e nós de cola, que é algo que nós vamos comentar. E aí, quem que vai fazer esse controle? São uma figura que nós chamamos de tuaregues, ok? Aí na imagem vocês veem o mercado de escravos, representado numa gravura do século XIII. Lembrando que já havia escravidão dentro do continente africano, mas não com a amplitude que a gente vê no período da colonização. Aí na imagem, é uma imagem de 3 anos atrás, que mostra os tuaregas, que são um povo que em geral vive no norte da África e que são nômades ou seminômades e que no passado eles controlavam as rotas das caravanas pelo deserto, ok? E aí a noz de cola, que é um fruto típico do deserto e da savana, muito consumido nessas regiões. E ela tem uma propriedade interessante porque embora ela seja amarga, ela tem um alto teor de cafeína, então ela é muito estimulante, evita o cansaço, sacia a fome, a sede. E para quem faz essas viagens pelo deserto, precisa necessariamente de coisas como a noz de cola. Bom, um outro importante mansa, ou rei, que nós podemos destacar dentro do Império do Mali é Kankamusa, que vocês podem ver em outras grafias, como Cancún Mussá e etc. Qual que é a questão dele? Primeiro porque ele ficou muito popular pelas expedições anuais à Meca, ele é muçulmano, então todo ano ele, uma caravana de pessoas, você tem relatos de pelo menos 15 mil pessoas que iam junto com ele rumo à Meca fazer as suas orações. E isso acabava demonstrando o próprio esplendor e riqueza do Império do Mali. Tanto é, gente, que ele é considerado até hoje o homem mais rico de todos os tempos da história mundial. Ele tem uma fortuna, ele tinha uma fortuna estimada em 400 bilhões de dólares, que é muito mais do que o homem mais rico do mundo hoje possui, é o dobro. Então vocês imaginam o esplendor desse Mansa e desse império. Aí, para vocês terem uma ideia, esse é o Atlas Catalão, é um pedacinho dele, e aí ele está representado, né? É um dos principais mapas que vão orientar a navegação do século XIV. E aí ele está representado em pessoa nesse mapa, inclusive devido à sua imensa importância nessa região. Então, como que a gente ainda pode ver o esplendor desse império? Você também vê através das suas cidades, principalmente de Giné e Tombuctu, que eram grandes centros culturais, que tinham enormes mesquitas, bibliotecas, escolas e universidades, e que hoje são considerados também patrimônios culturais tombados pela Unesco. Se você ver nessa imagem, aí está a mesquita de Digené, que é uma mesquita feita no século XIII, depois ela foi reconstruída no século XX, feita de adobe, que é um material inclusive muito fraco, e que mesmo assim está se mantendo de pé numa região desértica. E aí, depois, logo a seguir, a cidade de Tombuctu, que é inclusive conhecida como a cidade dos livros, ok? Então, como que um império tão grandioso desse entra em declínio?
por conta das disputas internas, principalmente entre tribos, clãs e etc. E da influência portuguesa, por conta do comércio de ouro, mas principalmente do comércio de escravos, e que vai começar a criar um processo de fragmentação dentro do império, incentivando conflitos e que contribui para a desagregação do Mali. Tanto é que eles vão ser absorvidos logo depois pelo reino de Xangai, que nós vamos falar numa outra oportunidade. Para finalizar, falta a gente conversar um pouquinho sobre dois grandes grupos culturais que vão vir escravizados para o Brasil e que vão nos deixar um enorme legado para a composição da cultura brasileira. Os primeiros são os Yorubás, que é um povo originário ali da onde seria Benin, Nigéria, ok? E que são povos que viviam em cidades e aldeias independentes, tinham reinos. Mas o que, que eles tinham em comum? A própria cultura e a ideia de que eles tinham a mesma origem ancestral, de que eles vinham de um ancestral em comum, ok? E aí você tem a mitologia Yorubá, que é a que inspira o candomblé. E aí você vê o Olodumaré, ou Olorum, que é o Deus Supremo, Criador de todas as coisas, seguido do Oduduá, que é o que é considerado o Criador da humanidade. Além de um enorme panteão de divindades, que são chamadas de orixás, como Iemanjá, Ogum, Exu, Yansan, dentre outros. Bom, além disso, você tem dentro da cultura iorubá a figura dos obás, que são grandes líderes religiosos, grandes líderes políticos e que são considerados descendentes de Oduduá. Então, como vocês veem na imagem, eles usam essa espécie de coroa com enormes contas cobrindo o seu rosto. E à esquerda, você tem a planta da cidade de Ilê-Ifé, que é considerada a primeira cidade Yorubá, então é uma cidade considerada sagrada para eles, e aí que foi murada, inclusive no ano de 1200. Outro dos povos são os povos bantus, que é de onde vêm as nossas principais tradições culturais africanas. Eles também viviam em reinos e comunidades independentes, então o que eles tinham em comum eram seus traços culturais e crenças religiosas. Faziam muito comércio de ouro e marfim, tá? E por conta da necessidade de expansão territorial para a agricultura, eles acabaram povoando áreas imensas. Em termos culturais, a gente tem primeiro no nosso vocabulário diversas palavras que são de origem banta e que a gente fala hoje em dia, como por exemplo cachimbo, cochilar, moleque, batuque, fubá e etc. Além disso, nós temos na nossa culinária consumo de jiló, de quiabo, de dendê, de canjica, de milho, que são coisas que vieram com a presença banta no Brasil. Além dos próprios traços culturais, como por exemplo a congada, que é uma mistura das tradições africanas com as católicas, a prática da capoeira, além da musicalidade banto, que vai inspirar o surgimento de ritmos como o samba no Brasil. Bom, pessoal, por hoje era isso. Ficam algumas referências para quem quiser saber mais sobre o assunto. E em sala a gente continua a conversa, ok? Até a próxima!